Povo de Deus, povo do coração, que bom estar com vocês mais uma vez. Vamos meditar mais uma vez no livro dos Salmos. Quero meditar com vocês hoje no Salmo 147. Quero meditar no versículo 15, ou melhor, do versículo 15 até o versículo 20, a parte final desse capítulo, Salmo 147. Eu espero que o Senhor tenha abençoado, tenha falado ao seu coração durante esses dias, mesmo em meio ao nosso dia a dia, que tantas vezes nos cega, nos torna insensíveis, muitas vezes, nos entorpece, nos impedindo de ver a ação de Deus, a mão de Deus, a soberania dele, nos impedindo de ver a sua providência todos os dias. Isso porque certamente o aspecto de pecado que ainda existe em nós, a realidade do pecado que ainda habita em nós, é que faz a gente muitas vezes não perceber e se distanciar dos decretos, dos preceitos de Deus, da palavra dele. Mas eu quero que em nome de Jesus a palavra dele alcance seu coração mais uma vez, a partir dessa meditação, a partir daquilo que nós vamos conversar aqui. Então, tendo sua Bíblia aberta, e eu espero que você acompanhe a leitura, Salmo 147, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Eu espero que você tenha um tempo de oração. E antes da gente começar a meditar aqui, feche os seus olhos, tenha um tempo de oração, peça para que o Senhor fale ao seu coração a partir dessas palavras que nós vamos meditar aqui e falar sobre a palavra de Deus. Bem, o salmista aqui está falando para a gente algumas questões que são muito essenciais para a vida da gente, no sentido que, como falei, o nosso dia a dia, ele tem um poder de nos entorpecer muitas vezes, nos tornar insensíveis a toda a ação de Deus, a tudo aquilo que Deus continua fazendo, inclusive no nosso dia a dia. E por causa da nossa natureza pecaminosa, nós ainda, por vezes, deixamos de crer de forma mais concreta, de crer de forma mais verdadeira na real atuação de Deus 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, em todos os dias do ano. Por vezes o nosso coração se encontra ou se vê como se nós estivéssemos soltos no meio de todo esse universo, sem ter uma real mão que nos conduz ou que conduz a nossa vida. Então o salmista nos lembra aqui que é o Senhor que envia as ordens dele à terra. Observe, a palavra aqui, ordem, ela é uma palavra hebraica que também pode ser traduzida por palavra. Ele envia a sua palavra à terra. E no mesmo versículo 15 ele diz, e a sua palavra corre velozmente. Então a ideia aqui seria, Deus fala, Deus envia essas ordens, e o som da sua voz, a sua ordem, corre velozmente por toda a terra. Então veja, ele não está falando aqui sobre o tempo da criação, ele está falando sobre a vida cotidiana, sobre o hoje, sobre as estações do tempo, sobre esse movimento que o mundo, a terra, toda a nossa existência tem, as estações do ano no seu fluxo normal.
O salmista está usando aqui algo que é muito próprio do seu contexto, algo que ele conhece muito bem, apesar de nós muitas vezes não termos mais essa clara percepção também desse próprio movimento da natureza, das estações do ano. Então, o que ele está dizendo é que ainda hoje, agora, Deus continua enviando suas ordens e a palavra dele, ao som da sua voz, corre velozmente sobre toda a terra. Então ele dá o exemplo. Ele dá a neve como a lã, espalha a geada como a cinza. Enfim, tudo isso que nós, porque desenvolvemos muito a ciência, o nosso conhecimento, que nós deixamos de perceber e vemos apenas como fenômenos naturais. Nós nos esquecemos que quem ainda continua ordenando todos esses fenômenos naturais é o próprio Senhor. É o próprio Deus que continua enviando sua ordem para que isso aconteça. Então, aonde chove, aonde neva, é o Senhor que continua dando essa ordem. Quando Ele não dá essa ordem, as coisas não acontecem. E assim é na nossa vida. Ele dá, então, ele arroja, ele joga o seu gelo como migalhas, falando aqui da neve ou do granizo. E então ele diz, quem é que pode resistir a esse frio? No sentido de, quem pode controlar a essas ordens de Deus? Quem pode controlar a isso que Deus continua a exercer sobre a face da terra e sobre todos nós? Ele manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Deus é aquele que continua a fazer com que o inverno torne-se primavera, que aquilo que estava morto, que estava frio, volte então a ter vida, a ter cor. E isso ele faz todos os dias do ano, em todos os meses, em todas as estações. Então ele diz de novo, ele mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E aqui eu quero pensar naquilo que nós chamamos de decretos divinos e providência divina. Porque há uma relação aqui, quando o salmista fala sobre ele mostrar a palavra, ele revela a palavra, e Paulo diz que foi exatamente ao povo dele que Deus revelou os seus oráculos. Ele está falando aqui da revelação de Deus mesmo. Mas ele também diz assim, ele também dá as suas leis e os seus preceitos. E no sentido de que ele estabelece os seus decretos, ele se revela, ele revela quais são os decretos dele, o que é que ele já determinou em toda a eternidade para que acontecesse no tempo e no espaço, mas também quando ele fala de preceitos, então ele está revelando aqui a maneira, a forma, porque a palavra pode ser traduzida exatamente como essa execução, o processo de executar aquilo que já havia sido estabelecido. Então ele diz assim, Deus revela a sua palavra, Deus mostra então os seus decretos e ele também mostra a Israel a maneira como ele vai realizar e como ele realiza ainda hoje, todos os dias, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os decretos que ele já estabeleceu na eternidade. Então, isso se chama providência. No dia a dia, a providência de Deus, essa ação de Deus enviando sua palavra, dando sua ordem, fazendo com que as coisas aconteçam. A providência de Deus é a maneira, é a execução daquilo que Deus já decretou na eternidade, para todos os dias que nós temos aqui no tempo e no espaço. Então, talvez seja muito interessante para o nosso coração lembrar, mais uma vez, que é ao povo dele que ele revela, não apenas a palavra que revela ele mesmo, não apenas os decretos dele, tudo aquilo que ele já determinou em toda a eternidade, mas lembrar que ele é quem continua a fazer com que cada um dos seus decretos aconteçam hoje, aconteça no seu dia, aconteça quando você acorda,
durante o tempo em que você vive e se movimenta, até o momento em que você vai deitar, e enquanto você dorme, Ele continua a estabelecer os seus decretos, porque como o próprio Salmo diz também, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então observe, talvez a gente precise lembrar, em momentos como esse, em que nós começamos a ter bastante tempo para pensar na vida, e que há um Deus que continua todos os dias com a sua voz enviando ordens à terra, como o versículo 15 diz. Ele envia as suas ordens à terra. E essa voz, o som dessas suas ordens, corre velozmente por toda a terra, em cada canto desse universo. A sua voz continua sendo aquilo que sustenta e que mantém todas as coisas. Então, tanto a falta como a fartura, Deus está enviando suas ordens à terra. Tanto os imprevistos nossos, como aquilo que nós planejamos e que acontece, é Deus enviando suas ordens e fazendo com que essas coisas aconteçam. Nada está sob o nosso controle. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo responde às ordens de Deus. Tudo obedece às ordens que Ele envia sobre a terra. E então os seus preceitos são realizados todos os dias, todas as horas, porque Deus ainda é aquele que não só criou todas as coisas, mas que mantém todas as coisas em seu funcionamento. Aquilo que nos parece ser ruim e aquilo que nos parece ser bom, continua sendo Deus agindo sobre tudo. Quando Ele tira a vida, quando Ele dá a vida, quando Ele nos dá a escassez, quando Ele nos dá a dificuldade, quando nós estamos limitados por diversas coisas, até mesmo quando o nosso próprio coração estremece, é Deus agindo em toda a sua providência, para que nós nos lembremos, estamos debaixo do controle dEle. Nada foge às suas ordens, que ainda hoje, no dia a dia, no nosso cotidiano, é o Senhor fazendo todas elas. Quando achamos emprego, quando perdemos o emprego, quando passamos numa prova que nós tanto queríamos, mas quando somos reprovados nelas também. Quando nos preparamos demais para algum desafio e nós não conseguimos ultrapassar os limites que nós achávamos que conseguiríamos. É Deus, em sua santa providência, fazendo com que os seus decretos sejam realizados. Descanse o seu coração, descanse sua alma e confie cada dia mais na palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Na palavra de Deus que mantém todas as coisas. Ele é quem decreta e Ele é quem faz com que elas aconteçam. Isso é providência. Deus é todo providente. Deus abençoe você, sua vida, sua alma, sua família, em nome de Jesus.